Em 2015, eu trabalhava num consultório médico e eu trabalhava muito e não cuidava de mim. Então, ao longo de 4 anos, eu tive um nódulo que foi se desenvolvendo e eu não tive tempo, nos 2 últimos anos, de me tratar da forma adequada. Na época, eu estava namorando, hoje em dia eu estou casada com esse rapaz, e ele ficou insistindo que eu procurasse uma médica porque já era alguma coisa já preocupante. Então, foi daí que eu comecei a realmente pesquisar a respeito do problema na minha mama. Quando eu recebi o diagnóstico e eu vi que tinha lá o nome carcinoma, inicialmente, de forma alguma, eu fiquei assim preocupada. Na verdade, inicialmente não, em nenhum momento eu pensei que eu fosse morrer. Na verdade, a única coisa que eu fiquei preocupada foi com a minha mãe, que era idosa. Ela estava comigo no dia que eu peguei meu resultado. E o engraçado foi que, no momento, assim, eu me senti tão calma, tão tranquila, que ela falou: e agora o que a gente faz? Eu falei: agora a gente vai pro shopping comprar o seu celular, porque ele tá com defeito, lembra? E a gente saiu simplesmente para fazer uma compra. Mas eu sabia que eu teria que depois, né, procurar a ajuda médica, e eu ficava preocupada, só que era muito cansativo. A gente ouvia coisas a respeito do tratamento e depois, só quando a gente passa, que a gente sabe que não é tão preocupante, desde que você esteja com a equipe certa. Então, como eu sempre nunca tive problema assim com a parte estética, eu encarava muito bem se eu tivesse que tirar o cabelo, se eu tivesse que ficar sem sobrancelha, que foi o que aconteceu. Então, eu acredito que, como eu não era tão atrelada à estética, para mim foi mais tranquilo. Só que o que eu passo para as pessoas é que não tenham medo do que vai acontecer no seu caso. Confie na equipe médica. A parte estética vai ser resolvida em breve. Então, primeiro cuide de você. Primeiro você resolva de ficar livre do problema, né? Do problema da doença, digamos assim. Depois você vai ter chance de ressignificar toda a sua vida. Então vai ser um renascimento. E aí você pode ter o cabelo da cor que você quiser, conforme eu fiz. Já pintei de branco, já pintei de amarelo. Daqui a pouco estou pintando de rosa. Então essa parte estética realmente a gente começa até a se desapegar, né? Então eu acho que esse desapego material nos traz menos medo. Eu aprendi ao longo desses anos, que já vou fazer 6 anos, né? Do término do tratamento, 5 anos. Eu aprendi a tratar mais da minha parte, exatamente da minha parte da saúde. Conheci outras moças que também passaram pelo câncer e dão dicas pra gente, a gente troca ideias, e com isso eu conheci uma das personagens, né? Uma personal muito boa que lida com alimentação, com parte de exercícios físicos, e aí hoje eu posso dizer que eu estou me cuidando de forma plena. Passado 1 ano de pandemia, praticamente, um pouco antes de 1 ano de pandemia, eu comecei realmente a cuidar de toda a minha alimentação, comecei a fazer os exercícios físicos necessários e eu consegui fazer uma perda de 12 quilos ao longo desses últimos 6, 8 meses. Então, eu acho que é muito importante a mulher lembrar que o fator obesidade é um perigo muito grande, é um risco muito grande. E hoje em dia, realmente, eu cuido principalmente dessa parte. A alimentação tem que ser o mais natural possível, né? Como diz a nossa nutricionista, a gente tem que descascar mais e desembalar menos. E cuidar da mente, porque a parte do corpo vai funcionar quando a sua mente funcionar também. Então, se você cuida da mente, o seu corpo te ajuda. E quando você cuida do corpo, também a mente floresce. Então, é assim que eu cuido hoje em dia de toda essa parte. Durante o tratamento, a gente começou a conhecer muitas outras pacientes, né? Inclusive, formamos grupos de apoio umas às outras, que começou pequenininho, que era só um WhatsApp ali para a gente interagir. Hoje em dia são grupos grandes. E nessas histórias a gente via que o mais importante entre nós era exatamente o colo. Então a gente trocava essas experiências, troca até hoje essas experiências, para que as pessoas vejam que não adianta você se comparar. Cada câncer é único, então não adianta você achar que você vai procurar no Google ou vai saber uma história da sua vizinha e isso vai acontecer com você. Então isso a gente começou a ouvir muitas histórias de todos os tipos, mulheres com medo,
famílias que abandonam, mas também ouvimos muitas histórias de vitória, mulheres que venceram, que hoje em dia têm um novo estilo de vida e hoje em dia a gente tem um novo olhar para o mundo. Eu acho que isso é muito importante.